homem desesperado toma medidas desesperadas e essa expressão é frequentemente usada para justificar ações extremas tomadas em forte pressão. Ação essa que jamais alguém tomaria se tudo em sua volta estivesse confortável. Talvez essa frase explique o final do filme O Nevoeiro, que é um dos mais devastadores que já assisti. Acredito que fica até difícil mensurar a dor do protagonista porque tem um dos finais mais dolorosos do cinema. O filme gira em torno de David Drayton, o protagonista, que é um artista talentoso, ele faz cartazes para filme, até que em uma noite vem uma tempestade e ela derruba algumas árvores e uma delas adentra a sua casa, outra quebra a casa do lago, que é uma árvore que já cai da propriedade do vizinho, e na manhã seguinte ele vê todos os estragos ali e precisa reparar os danos. Como ele mora um pouco distante, precisa ir na cidade para comprar algumas coisas para poder reparar aquilo que a tempestade acabou prejudicando. E antes disso aí ele já percebe, ele e a esposa, uma névoa, um nevoeiro vindo das montanhas, beirando o lago, em direção à sua casa, mas ele acha ser um fenômeno comum, um fenômeno normal. Pega suas coisas e vai para a cidade. E lá ele percebe que aquele nevoeiro não é algo comum, é algo que trouxe consigo criaturas bizarras, estranhas, que estavam ali para ferir humanos de todas as formas possíveis. Esse filme é baseado no livro de Stephen King, e alguns filmes que foram baseados no livro do mesmo autor, ele normalmente nos deixa pensando por horas depois que nós terminamos de assistir. Foi assim com O Sonho de Liberdade, que talvez seja o meu filme favorito de todos os tempos. Conta Comigo, A Espera de um Milagre, mas teve dois que me deixaram pensando por horas depois que terminei de assistir. Um foi A Longa Marcha e o outro, O Nevoeiro. Dificilmente você vai assistir o final desse filme e não ficar ali por horas, maquinando, pensando em outro tipo de final, ou na dor que proporcionou o final desse filme e toda a reviravolta. Um dos temas centrais do filme são as inúmeras decisões erradas dos personagens. A primeira, dos militares que estavam fazendo testes ali de multidimensões e acabou trazendo criaturas bizarras e perigosas de outra dimensão para o planeta Terra. E no filme nós temos algumas figuras ali que se destacam no roteiro. A primeira é a religiosa, em que ela vê tudo aquilo como ira de Deus e ela acredita que Deus quer um sacrifício humano, e cada dia ela tem que sacrificar uma pessoa com aquele grupo para que aquelas criaturas possam ir embora. O segundo é o cético, é o negacionista, que mesmo diante de tudo aquilo acontecendo, ele não acredita que aquelas criaturas são reais, é só um nevoeiro e que tudo aquilo ali é histeria coletiva e que as pessoas estão acreditando em ilusão. E esse povo todo reunido no mesmo lugar já viu que não vai dar muito certo, né? Por isso que nesse ambiente hostil, David estava com medo, mas precisava não transparecer esse medo para o filho. E ele resolve sair do mercado, de um lugar onde particularmente seguro, uma vez que já tinha sido atacado. Estava completamente seguro, mas ainda era seguro, ainda era estável, para enfrentar o desconhecido, para enfrentar a névoa. E aí eu acredito que ele toma a primeira grande decisão errada e não esperar mais um pouco. Porque ao sair do mercado onde tinha alimento, abrigo e proteção para enfrentar o desconhecido, você joga uma moeda para cima e não sabe ali para que lado vai cair. Mas em meio a algumas baixas das pessoas que saíram, eles conseguiram entrar no carro ainda em 5 pessoas. E David voltou para sua casa e viu que sua esposa foi uma das vítimas das criaturas. E ele percebeu a janela quebrada, com certeza entrou por ali. E olha para os demais e diz: o quanto tiver de combustível aqui, nós vamos dirigir até chegar onde podemos chegar. E sai dirigindo em meio ao desconhecido. Até que de repente o carro vai perdendo força, perdendo potência. E ele sabe ali que é o combustível que acabou. E cada um olha para o outro
e David toma talvez a sua pior decisão. Ele tem ali uma arma e ele sugere dar fim a todo aquele sofrimento. Talvez na cabeça dele ele pense, é melhor a gente escrever o fim do nosso jeito do que deixar ou permitir que o nosso fim seja por essas criaturas aí. Acontece uma das cenas mais lamentáveis do cinema. O interessante é que tinha ali 4 munições e tinha 5 pessoas. Inclusive o filho dele estava ali. Ele fala, vocês 4 aí, eu penso em alguma coisa para mim. É onde ele tira a vida dos demais e fica completamente arrasado, completamente chocado. E ele começa a ouvir algo diferente, a terra tremeu um pouco. E ele pensa que é uma criatura, pode vir, já desesperado, completamente atordoado. Talvez para ele fosse melhor a criatura. Talvez para ele fosse melhor que viesse uma fera daquela e o rasgasse ao meio e tirasse ali a sua vida e acabasse com a sua dor. Mas para sua surpresa, não foi uma criatura. Foram um tanque e vários tanques e vários carros, caminhões de guerras que vinham ali para combater as criaturas, e a névoa estava começando a se dissipar. E ele pensou, se nós esperássemos mais um pouco, estávamos todos protegidos. Nesse momento passa uma legenda na tela, acho que ele estava murmurando ali baixinho, todos estão mortos. Para quê? Por quê? Muitas pessoas se comportam como David em situação de extremo estresse, de extrema pressão, e tenta ali dar um fim. Mas essa pessoa poderia esperar só mais um pouco, só um pouquinho. Talvez essa situação pudesse melhorar. Porque nós não temos o direito de escrever um ponto final, dar um fim ou sentenciar com as nossas próprias forças. Às vezes é melhor esperar só um pouquinho. Vai passar. Toda a situação vai passar. Existia um rei que ele tinha um extremismo muito grande. Quando ele estava feliz, ele estava muito feliz. Quando ele estava triste, ele estava muito triste. Então ele pediu para que alguém escrevesse na coroa dele uma palavra, uma frase, para quando ele estivesse triste, ele olhasse, ficasse feliz. E para quando ele estivesse feliz, ele olhasse e ficasse triste. Ele entendesse que a tristeza não é para sempre, nem a felicidade é para sempre. As duas são passageiras. E várias pessoas escreveram várias frases bonitas, frases longas, e o rei não se dava por satisfeito com nenhuma delas. Até que já no finalzinho ali, alguém indicou uma pessoa, um sábio do reino. E o sábio escreveu pouca coisa. Ele escreveu uma frase bem pequena, que dizia assim, vai passar. E o rei, ao olhar para aquela frase, ele percebeu, a minha felicidade não pode ser para sempre. Assim como a minha tristeza não pode ser para sempre. Ela vai passar. É muito fácil aqui no conforto do nosso lar, talvez, mensurar a angústia, a dor, a tristeza, o medo, a incerteza do David, do protagonista desse filme. Mas o que eu quero dizer é que se ele esperasse só mais um pouquinho, o fim não seria tão devastador como foi um dos mais devastadores do cinema, que é O Nevoeiro.